Não deus às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte àquele que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, porque bebendo eles podem esquecer da sua pobreza e da sua miséria, não se lembrarem mais. Nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco como que você pode ser um homem ainda mais honrado, como que você pode ser um homem ainda mais protetor, mais forte, com mais alto domínio, dentro da sua própria masculinidade. Eu estou aqui no interior de Minas Gerais, na Serra de Três Pontas. Eu escolhi esse lugar para a gente parar um pouco e meditar. Eu acho que uma das coisas que a gente não faz é meditar sobre como que eu tenho sido homem. O quanto de energia masculina eu realmente tenho construído na minha vida. Sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, continuando lembrando a nossa série Homens de Honra. Vamos lá? Para isso eu resolvi escolher uma história muito interessante, que é uma história do Antigo Testamento, em que a rainha Esther começa a falar algumas coisas para o seu filho. Às vezes a gente tem na nossa cabeça que um rei ou uma rainha são... A gente não sabe o que é, né? A gente não sabe o que é um rei, a gente não sabe o que é uma rainha. Essa realidade, às vezes, ela é meio distante da gente. Mas um rei, na época, ou uma rainha, na época, eram as melhores pessoas da sociedade. As melhores pessoas da sociedade eram escolhidas para serem reis e rainhas. Um rei ocupava uma posição muito nobre. E para se tornar um rei, você tinha que ser uma pessoa com virtudes. Não era qualquer homem que era elevado e escolhido pela sociedade, pelo feudo, pelas pessoas, para ocupar o trono de um rei. E o que é que fazia um rei? O rei, obviamente, ele primeiro era príncipe. O que é que fazia um rei? O rei era o sujeito mais virtuoso daquela sociedade. O rei, ele era responsável por proteger aquela sociedade. Quando você tinha uma guerra, o rei era o primeiro a entrar na frente do exército. Então o rei, ele ocupava aquela posição de que eu tô aqui, né? O rei, ele não era aquele cara que ficava lá só sentado comendo as coisas mais gostosas do... Não. Ele era o primeiro, quando tinha uma guerra, a pegar a espada e ir pro combate, e ir pro campo de batalha. A gente tem uma história muito bonita que é a rainha Esther falando pro seu filho como que ele deve se preparar para ser um rei. Isso pode te ajudar muito, não a ser um rei, mas a cultivar virtudes de um homem. O que é ter uma energia masculina de verdade? Os reis, eles na verdade eram as melhores pessoas na sociedade. E os reis, eles não se perdiam em, por exemplo, prazeres e bebedeiras fúteis ou à toa. Não estou falando aqui que você não pode se divertir, ou que você não pode ficar com seus amigos, ou tomar uma bebida aqui ou ali, não é isso também. O fato é que existem várias situações na tua vida em que você se arrepende de ter bebido de algum modo porque você não estava pronto se alguém precisasse de você. Os reis, eles eram sempre pessoas que estavam preparadas, estavam prontas. Aconteça o que acontecesse, eu precisar pegar o carro e levar alguém para o hospital, eu estou pronto, eu não estou bêbado, eu não estou alucinado, eu não perdi minha consciência. Aconteça o que acontecer, eu tenho uma carteira de moto e eu consigo pegar uma moto de alguém e levar alguém para um hospital, ou uma criança que passou mal. Eu estou sempre pronto. O rei, ele era mais ou menos assim. Ele era o comandante daquele lugar porque ele estava sempre pronto. Ele defendia aquele lugar. As pessoas sempre são reconhecidas por aquilo que elas oferecem para os outros. Você não vai ser reconhecido por aquilo que você tem para você, mas você vai ser reconhecido pela nobreza das coisas que você oferece para os outros. Os reis antigamente, eles eram reis não porque eles eram qualquer pessoa, mas porque eles eram pessoas excelentes, porque eles eram pessoas que protegiam e cuidavam dos pobres de espírito, por aqueles que tinham um espírito mais mesquinho, por aqueles que estavam cansados.
Quando o mendigo te pede dinheiro na rua, por exemplo, você dá dinheiro para ele, mas ele vai tomar uma cachaça. O fato é que, naquele momento, aquele sujeito que é pobre de espírito, ele precisa de uma coisa tão baixa chamada cachaça para alegrar ele um pouco. Um rei, ele não precisa se submeter a isso. Um homem de verdade, uma pessoa de verdade não precisa se submeter a isso. Por quê? Porque tem um coração grande. Por quê? Porque tem uma força interior capaz de si. A masculinidade e a força e a energia masculina se resumem, na verdade, a uma coisa: domínio de si, autodomínio. O quanto é que você se domina? O quanto é que você domina a tua força, por exemplo, quando você vai falar alguma coisa com um filho ou quando você vai corrigir. Imagina um rei que era muito forte, ele poderia ser injusto se ele corrigisse algum dos súditos dele, né? Quando você vai corrigir uma pessoa que trabalha para você, ou quando você vai corrigir uma pessoa que você até gosta, como é que você faz? Você controla aquilo, você vai apertar o braço do seu filho, que você vai pegar ele mais firme e corrigir ele. Você vai castigar ele apertando com raiva, ou você vai dominar aquela tua energia e mostrar para ele alguma coisa. Isso é masculino. Isso é masculino. Eu não estou nem aí se hoje em dia se fala que você não deve ser homem de verdade, ou que você não deve mostrar a tua força. Eu não estou nem aí, isso é a maior papagaiada. Um rei de verdade, ele conseguiu de algum modo pegar aquilo que o homem tem de melhor enquanto potencial, que os nossos ancestrais tinham, que o homem da caverna tinha. Domínio, autodomínio, portanto, liderança, portanto, proteção, portanto, eu sou o rei. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês o melhor. Por quê? Porque eu vou trazer para vocês a justiça. Por quê? Porque eu vou cuidar de vocês. É bonito isso, né? É muito bonito. Quando você vê que existiram essas pessoas na sociedade, mas que hoje em dia já quase não tem mais, né? O quanto que você é nobre, o quanto que você cuida dos outros, o quanto que você só preocupa consigo, o quanto que você tem de autodomínio. A melhor coisa para adquirir na sociedade hoje, autodomínio, é você, por exemplo, praticar uma arte marcial, uma luta. Ali você aprende a se controlar, a se dominar. Com esse vídeo a gente volta na nossa série Homens de Honra, é por isso que essa história ela inspira essa nossa série, justamente porque um homem de honra é um homem que protege e que se domina. Vale lembrar que a gente está numa série, então para fazer sentido esse episódio, você precisa assistir todos desde o início. Estou deixando aqui o link para você assistir desde o episódio número 1. Se você assistir desde o episódio número 1, com toda certeza você vai ser um homem muito melhor, não para você, mas para servir as pessoas que cruzarem o teu caminho, que é isso que traz a felicidade no fim das contas. A gente se vê então no nosso próximo vídeo da série.